Fala de novo a senha que eu vou anotar aqui, amor. Amor, fala de novo a senha. Boa noite, pessoal. Estamos dando início a esse momento, essa live especial pela Semana do Livro da Leitura, com alguns convidados bastante especiais para nós. Está aí o Luiz Felipe Louro, que é professor de língua portuguesa e inglês, nosso sempre parceiro e amigo Dilan Camargo, escritor já conhecido de nossas ações pela Semana do Livro da Leitura. Deixa eu ver quem mais está aqui que não aparece para mim. O Walter Ribeiro também está aqui, está online. Um pouquinho cada um deles para acessar a nossa live e conversar um pouquinho. Nós, tradicionalmente, nessa época da Semana do Livro da Leitura, promovemos, pelo nosso mandato, ações voltadas ao incentivo da leitura. Nós promovemos saraus, encontros nas escolas, bate-papos com autores, como Dilan Camargo, sempre parceiro da Semana do Livro da Leitura. Esse é o 5º ano que nós promovemos isso. Mas, infelizmente, por causa da Covid-19, esse isolamento, essa pandemia, nós acabamos tendo as aulas suspensas e a proibição das ações com público e aglomerações. Então, nós decidimos não deixar passar em branco. Nós estamos a semana inteira postando indicação de livros por vídeos, fotos, textos que as pessoas têm mandado para nós. E hoje nós faremos, então, um bate-papo com essas pessoas que estão conosco. Boa noite, Louro. O Louro vai conduzir esse bate-papo com os demais participantes. Está me ouvindo, Louro? Agora o teu microfone está ligado, estava desligado. Pode falar. Oi, boa noite a todos. Eu estava comentando, Louro, que é a 5ª semana do Livro da Leitura. Infelizmente, nós estamos podendo fazer ações online, presenciais, somente online. Então, te coloquei aqui na conversa para tu conduzir o bate-papo com o Walter e com o Dilan. Vou colocar o Dilan e o Walter e vocês vão tocando, tá? Muito obrigado. Mais uma vez, atender o nosso convite, está à disposição de participar conosco das nossas ações pela Semana do Livro e da Leitura. Nós somos muito gratos pela tua participação e dedicação todos os anos aqui para o incentivo da leitura no município de Igrejinha. Boa noite, Guto. Boa noite, Luiz Felipe Louro, e a todos que nos acompanham. É um prazer estar participando agora de forma inédita, diferente, através de todos esses recursos que as novas tecnologias nos oferecem, mas que não deixamos de cumprir uma determinação, uma iniciativa que se tornou uma lei, por iniciativa do vereador Guto, de fazer atividades alusivas ao livro e à leitura. E principalmente hoje, quando nós assinalamos no mundo inteiro o Dia Mundial do Livro. Eu vou sair, porque só pode 3 pessoas por vez. Eu vou colocar o Walter para ele conversar com vocês e o Louro vai conduzindo essa conversa. Um bom debate e um bom, vamos chamar de sarau online. Até mais. Até mais. Obrigado, Guto. Vamos iniciar, então. Eu acho, Dilan, que esse período, né? Walter também, primeiro dar as boas-vindas para o Walter, grande parceiro já de muitos anos, de muitos eventos. A gente já teve várias parcerias, né, Walter? Mas é a primeira vez que nessa modalidade. Sim, sim. Boa noite, Luiz. Boa noite, Dilan. É uma grande satisfação estar com vocês aqui. Boa noite, Guto. Mais uma vez,
Eu quero saudar o Guto por essa iniciativa. E o Dylan pôs muito bem, né? E é uma coisa inédita, creio eu, que para todos nós, mas nós estamos hoje inseridos num mundo, né? Ou melhor dizendo, em um contexto no mundo em que nada mais era como já foi até o início dessa pandemia. Então a gente está se reinventando em daqui, enquanto resolvemos esse problema técnico, vamos assim dizer, de incluir o Walter aí na tela. Estão conseguindo me ouvir? Eu te ouço, Walter. Te ouço e te enxergo bem. Sim, aham. De repente... Dylan, agora me ouve? Eu acho que Dylan, o Dylan não está certo, mas eu vou fazendo a ponte entre vocês dois. Dylan, consegue me ouvir, né, Dylan? Estou ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo, visualizando. Tá, eu vou provocar primeiro o Dylan e depois o Walter sobre a mesma questão, antes de nós iniciarmos, porque nós começamos a fazer algumas ações, inclusive na página do mandato aqui do vereador Guto, relacionadas à Semana do Livro da Leitura, e nós recebemos um questionamento, na verdade foi até um xingamento, de que em um momento de crise, de dificuldade, em que tem pessoas passando fome, nós não deveríamos estar falando de livros e de literatura, enfim, que eu já discordo frontalmente, porque eu acho que em momentos como esse, a literatura ela se torna ainda mais necessária, ainda mais essencial, e eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a importância da literatura nesse momento. Dylan, primeiro. Olha, Luiz, eu lamento que algumas pessoas pensem assim, que elas revelam, infelizmente, uma grande, triste ignorância sobre a natureza humana. Eles reduzem o ser humano ao estômago, a comer. É claro que a necessidade básica, vital de todo ser humano para o seu corpo é a alimentação, é combater a fome, a doença e os desastres, incêndios. Isso para o seu corpo. Mas o que alimenta seu espírito e que dá alma ao ser humano? Que dá luz, que dá clarividência, que dá afetividade, que dá amor, que dá esperança. O que alimenta essa outra dimensão do ser humano? É o seu lado subjetivo, é a sua mente, é a sua capacidade de imaginação, de pensamento, de raciocínio, de reflexão e de solidariedade, através do sentimento de humanidade. E isto são as artes e as religiões, claro, que oferecem ao ser humano. Como estamos falando do livro, e o livro é um objeto de arte, a literatura é a arte da palavra, assim como o pão na mesa é tão necessário no dia a dia para alimentar o nosso corpo, para ajudar as crianças a crescerem, a se desenvolverem fisicamente, nós precisamos do pão da leitura, da literatura, da imaginação, da arte, do alimento espiritual, para continuarmos a crescer continuamente, claro, pionado, espiritualmente também, como seres humanos, que não temos só uma dimensão biológica, nós temos essa transcendência de seres que vão além do dia a dia, nós sonhamos com o dia de amanhã. Se não fossem os homens de ciência, os pesquisadores, que passam noites e noites, às vezes, sem dormir, pesquisando no mundo da biologia, pesquisando nos laboratórios remédios, pesquisando vacinas para combater os males do nosso, que atinge, atacam o nosso sistema biológico, eles fazem isso através de todo o conhecimento que adquiriram, justamente através de livros, de leituras, e hoje, claro, como nós estamos vendo, através de tantos outros recursos que as tecnologias, como agora nós estamos fazendo, nos dão. Não significa que exista também, porque nós estamos aqui ao vivo, numa transmissão, que o livro não seja mais necessário,
porque podemos ler na tela, falar pela tela. Não, o livro se completa com essas novas tecnologias. Nós precisamos ter a ideia de que quando surgir o rádio, o livro não ia mais ser necessário. Quando surgir o cinema, o teatro não ia ser mais necessário. E todas essas manifestações de artes humanas continuam, se complementam, se alimentam mutuamente. Então, de todos e de tudo, nós tiramos alimento, tiramos inspiração para continuarmos a nossa trajetória de seres humanos transcendentes. Concordo plenamente. Walter, quer acrescentar alguma coisa nessa discussão? Bem, eu acho que o Dylan teve uma maestria muito grande, né, ao responder o questionamento que foi apontado a vocês e que, nesse momento diferente e especial que estamos vivendo aqui nessa transmissão, esse sarau online, como batizou o Guto, você acabou transmitindo para nós, né, Luiz? Eu não gosto de frases que rotulam, né, ou que enquadram, seja um segmento cultural, seja qualquer segmento social, ou um povo. Mas eu, diante de todo esse contexto que vem acontecendo, discussões tanto do campo científico, do campo político e também do campo social que vem acontecendo, eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que é a adaptação de um bordão que todos, com certeza, que estão nos assistindo nesse momento conhecem, que é aquele bordão de que o brasileiro é um povo que precisa ser estudado. E a frase dizia o seguinte: o brasileiro não é um povo que precisa ser estudado, e sim um povo que precisa ser educado. Vou frisar mais uma vez que não gosto, né, de rótulos, e conheço o Brasil muito através da literatura, talvez mais através da literatura do que de conhecimento empírico propriamente, de convívio com povos do nosso país, de visitar lugares, né? E o Brasil, ele tem uma riqueza cultural muito grande, muito grande. Então, esse rótulo a gente precisa ter cuidado quando fala de rótulos. Mas ele sim me chamou a atenção, e prova disso é esse questionamento que vocês acabaram recebendo, né, Luiz? Porque, sim, a gente precisa, nesse primeiro momento, cuidar um do outro. E é cuidar como? Com alimento, que é o que está faltando, que é algo básico, né, da natureza humana, para que nós possamos ter energia, para que nós possamos estar vivos. A gente necessita de alimento. A gente precisa também do cuidado e do carinho, das relações afetivas, que nesse momento elas estão restritas, né? Muito mais restritas do que já teve em outros momentos, desde que eu conheço o mundo, né? Eu estou com 33 anos e um pouquinho de história que eu conheço, eu não me lembro de um outro momento recente que tenha nos condicionado a um limite de convivência tão restrito quanto estamos vivendo nesse momento. E eu digo por experiência ele tem sido para nós uma válvula de escape disso tudo que está acontecendo, né? Porque a literatura, ela nos permite mantermos a nossa mente sã, ela nos permite uma integração cultural com o mundo e com pessoas que somente a literatura é capaz de fazer. A arte como um todo nos oferece isso, mas a literatura, de uma forma muito específica, ela nos proporciona isso. Tanto que hoje, uma das primeiras coisas que eu fiz quando acordei foi fazer uma postagem no meu status do WhatsApp, né, onde eu tirei uma foto de alguns livros meus e coloquei uma frase do Platão, que eu vinha pensando ela há alguns dias, algumas leituras que eu tenho feito, né, que diz assim: livros dão alma ao universo, asas para a mente, voo para a imaginação e vida a tudo. E realmente é isso, porque a literatura, ela tem como matéria-prima a vida. Então, dizer que a gente não gosta de literatura, que a gente não gosta de ler, é, de certo modo, renegar um pouco de tudo aquilo que a vida nos oferece. E, Luiz, você é professor, assim como eu, de língua portuguesa e literatura,
um dos grandes conflitos, né, que a gente acaba vivenciando com os educandos, com os nossos alunos, é o fato de eles dizerem que não gostam de ler e que não gostam de literatura. Então, quando a gente faz um trabalho de desmistificar um pouco esse conceito que foi criado de que literatura é tão somente uma disciplina escolar, que muitos deles têm isso engendrado em sua mentalidade, eles acabam tendo uma percepção de que literatura nada mais é que a matéria-prima da vida, né? A arte imita a vida. Então, quando uma pessoa fala que nesse momento não é um momento de pensar em livros, não é um momento de se dedicar à leitura, penso, né, que talvez isso seja ainda reflexo da construção histórica cultural. E nós, enquanto professores, e principalmente enquanto amantes da literatura, nós temos um papel fundamental, né, na construção histórica, de desconstruir uma construção histórica primeiro, né? Então, momentos como esse que nós estamos vivendo aqui, eles são uma ferramenta que nós temos, né? Para mesmo num momento assim de dificuldade, de distanciamento, nós estarmos empunhando as nossas espadas, né? E estarmos lutando pela construção de uma nova sociedade. Sem dúvida, eu acho que as falas de vocês se complementaram muito bem nesse sentido, né? De colocar a literatura exatamente no lugar dela, que é um lugar que transcende muito todas as outras necessidades, né? Ela não substitui, logicamente, as necessidades que são intrínsecas da nossa natureza humana, mas ela transcende muito, muito isso. Quero desejar uma boa noite para o Alex Rodrigues Ribeiro, que está acompanhando a nossa live, está dizendo que ele é Ribeiro, também para o meu amigo e colega da Assembleia, o Romi, que eu fiz saudação antes, boa noite para mim e para os demais participantes da live. Eu vi que o Walter tinha um vídeo ali, representando a nossa luta, né, a luta diária, tem 40 minutos, eu vou ler um pouquinho aqui em poema, Pedaços de Outono, livro da Eliane Sgaria Friedrich, e aí eu vou passando a bola também. Eu sei que o Dilan com certeza vai ter as suas experiências literárias, algumas até de autoria própria, que são excelentes. Quero começar falando sobre sonhos, então, audiência, o livro é Pedaços de Outono, livro de poesias da escritora Eliane Sgaria Friedrich. E sobre o sonho, ela diz o seguinte: o que aprendi é que raramente os sonhos vêm embalados para o presente. Nós é que devemos conquistá-los, e a caminhada é longa. De que é através dos sonhos que podemos medir as diferenças sociais. Que viver, ninguém pode viver por nós, mas sonhar, sim, podemos sonhar juntos. Passei a vida plantando sonhos, e fiz o possível, às vezes até o impossível, para ensinar a sonhar, e constatei, sonhar se aprende, aprende-se e ensina sonhando. Então, eu escolhi começar falando sobre sonhos, porque num momento de tanta dificuldade, de tantas limitações, e até desesperança com relação ao futuro, eu acho que nós não podemos perder também jamais a capacidade de sonhar, de acreditar. Passar a bola para o Dilan agora? Oi, Loro. Ainda para continuar naquela linha de que nós estávamos conversando, gostaria de lembrar as pessoas todas que estão nos acompanhando, que certamente já viram dezenas e dezenas de vezes na televisão, em vários países do mundo, em vários, onde a pandemia está causando tantos sofrimentos, o que acontece? Aparecem nas janelas, nas sacadas, os músicos, os cantores, para cantar, para alegrar o ambiente das pessoas confinadas nas suas grandes gaiolas urbanas
que são os edifícios. Isso quer dizer o seguinte, que embora todos os cuidados que as pessoas estão tendo dentro de casa, com a higiene, com os seus cuidados de alimentação, enfim, a proteção do seu ambiente, dos seus queridos familiares, essas pessoas precisam, sim, de ouvir as cigarras cantarem, de ouvir a música que embala os corações, que dá conforto para os sentimentos. Este é um alimento espiritual extraordinário. Ninguém consegue passar esse período de isolamento social, de confinamento em suas casas, seus apartamentos, seus ambientes fechados, íntimos, sem este alimento que vem da arte. Está mais do que provado. Eu acho até lamentável que algumas pessoas ainda achem que a arte, a cultura não são necessárias, que nós estejamos nesse estágio ainda de pensar o papel da literatura e da arte num país como o nosso. Leiam, aproveitem esse momento que estão em casa, com as crianças, pais, tias, avós, seja que for, madrinha, irmão mais velho, leiam. Se as crianças não estão indo à escola, não estão, inclusive, tendo dificuldades, porque o ambiente escolar é a criança desempenha o seu papel social na escola como aluno, no ambiente escolar, e em casa é mais difícil, porque os pais não são professores, é claro, mas os pais têm que complementar essa ação que a escola está tentando fazer pelos meios online. Então, leiam, desliguem a televisão, parem de ouvir tanta desgraça, tantos números, tantas interpretações desencontradas, e parem um pouquinho, senta na sala, senta no tapete e leia junto com as crianças. Leiam, e as crianças vão ouvir a voz do pai, da mãe, vão ouvir e vão sonhar, vão imaginar. O seu cérebro vai se desenvolver em capacidades cognitivas. É isso que nós precisamos reconhecer, aceitar e valorizar na educação de hoje. O cérebro humano já foi estudado há 10, 20, 30 anos, nas últimas décadas, está se descobrindo aquilo que estão chamando de neuroeducação. O cérebro precisa de estímulos diferenciados para aprender. Por que as pessoas, as crianças, toda a experiência da gente, aprende a cantar músicas, decora músicas, tem tantas e tantas músicas? Porque ela vem também envolta num estímulo sensível, através da melodia, através da música. O cérebro se abre, se torna acessível quando esta forma de conhecimento lhe é proposta sem imposição. Então, nós temos que repensar, inclusive, toda a educação como imposição adulta de um conhecimento, como de uma proposta adulta de conhecimento para quem já viajou tanto, não é mais marinheiro de primeira viagem. Então, aproveite essa oportunidade, desse momento de convivência, para enriquecer a relação humana da família com leitura. Experimente e tenho certeza que vocês vão ter grandes surpresas nas relações humanas, na atenção das crianças e no desenvolvimento da afetividade familiar. Eu vou ler um poema aqui para vocês, do meu livro Poeplano, que se chama justamente A Minha Lei é Ler. Qual é a lei? Ler. Minha lei é ler. O nome na lista, o sangue na pista, o caco do vidro, os brancos do livro, a febre de sentir, a ânsia de partir. Minha lei é ler, o amor imperfeito, o vazio no peito, azar, o antes que eleja o gemido da foca, a viagem. Eu só leio o livro do desassossego. Minha lei é ler, o anverso do espelho, o estorvo do artelho, a fome da escória, o fio da história, o medo do infante, uma linha diante. Minha lei é ler. A dor de um dia, a cidadania, o choro profundo, a letra do mundo, a alma que voa, tudo do Pessoa. Fernando Pessoa. Minha lei é ler, poema, então,
quem sabe faz ao vivo, né? O Dilan, ele declama o próprio tema, né? Do livro Poeplano. Livro Poeplano, tá aí para nossa audiência acompanhar. E é um poema, Dilan, que resume muito bem todas as possibilidades de universos que a literatura ela nos proporciona, né? E inclusive de sensações, né? Sentir aquilo que entrar muitas vezes na pele do personagem e sentir o que ele sente. A literatura ela tem isso, ela faz rir, faz chorar, faz refletir, né? Nós estamos tendo várias participações aqui, o Ivan colocou aqui, baita time, grande amigo nosso, Juliano Miller de Oliveira, nosso colega de Alice, né, Walter? Deixando um abraço aí aos componentes, muito obrigado, Juliano, também grande parceiro nosso da literatura em Igrejinha. Walter, tem algum trechinho para compartilhar com a gente, Walter? Essa ponderação do porquê da minha dancinha, minha coreografia aqui, eu queria pegar 2 pontos, Luiz, um ponto da tua fala e um ponto da fala do Dilan, né, dizendo aqui, você citou o Juliano, um abraço para o Juliano, tenho certeza que o Doralino também está nos ouvindo, eu represento aqui nessa atividade a Associação Litero-Cultural de Igrejinha, Alice, né, então que bom que os nossos companheiros estão nos prestigiando esse momento tão diferente e especial. Tu falou em sonho, né, Luiz? E eu queria citar aqui um grande amigo meu, é um amigo meu que a gente costuma se ver quase que sempre, né, mas no campo dos sonhos, que é o Raul Seixas, né, em espírito a gente se encontra, e na arte. Que ele diz, né, que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Muito do que o Dilan falou, e o Dilan sempre com maestria, né, faz as suas ponderações de modo que nos leva automaticamente a uma reflexão e, ao mesmo tempo, a um deleite de ouvir as palavras de uma pessoa que tem. E ele fez ali uma retomada, digamos assim, da cigarra, e eu automaticamente me lembrei de La Fontaine, tenho certeza que foi nesse sentido que ele fez a fala dele. E nós temos, né, Luiz, muito ainda o pensamento de formiga, que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos adquirir as coisas, e isso agora está manifesto de uma forma nua e crua nesse momento de pandemia. E é óbvio que isso é importante, é óbvio que isso é necessário, mas a gente também precisa ser cigarra. A gente precisa desse momento de arte, esse momento de apropriação daquilo que é intangível, daquilo que a gente não pode tocar com a mão, daquilo que a gente não pode comer com a boca, mas que a gente pode tocar com o espírito, né? E a gente pode se alimentar através da literatura, através da arte como um todo, né? E eu sei que um momento agora ele acaba restringindo a gente e colocando muitas famílias, muitas pessoas a uma situação diferenciada, comum, mas diferenciada, né? E por isso que eu insisto que sim a literatura, que sim a arte, seja a música, hoje a gente tem acesso a tudo através da internet, né? Ela é também uma válvula de escape daquilo tudo que está assustando o mundo lá fora. Ela está assustando. E a literatura, ela nos permite sonhar. E o Dilan citou um poema dele, e eu sou um fã do Dilan, né? Eu sou um leitor da literatura dele, e fico até, digamos assim, com uma certa vergonha de declamar um poema meu depois de ouvir um poema dele, né? Mas o Dilan muito bem disse sobre a leitura e a literatura que nós estamos aqui, né, falando desde o início do nosso bate-papo,
Eu falei antes que ela tem como matéria-prima a vida e ela tem como um instrumento a palavra, né? E eu penso que a poesia, ela brinca com as palavras de uma forma muito diferenciada, porque a poesia é livre, né? Ela é uma expressão artística totalmente livre, e o Dylan nos comprovou isso. E eu queria declamar, então, um poema de minha autoria, que eu escrevi ele, não me lembro quanto tempo faz bastante tempo, acho que um pouco mais de 10 anos, não sei exatamente precisar quanto tempo faz que eu escrevi ele, mas ele foi resultado de alguns desafios, né, que eu recebi. Desafios não, alguns questionamentos que eu recebi ao longo da minha vida, seja como professor, seja como, né, um amante da literatura, como um artista da palavra, que era, Walter, da onde vêm as palavras dos teus textos, né? Onde tu busca essa inspiração? E eu, numa madrugada, tentando exprimir um pouco disso, eu escrevi um poema que se chama Os Poemas, que é uma tentativa de explicar algo que, na verdade, a explicação não está em mim, né? A explicação nunca está no escritor, no poeta, a explicação está naquele que ouve a sua arte, como ele interpreta. Mas o meu texto é assim: dentro de mim, as palavras vivem constante angústia. Querem sair as tropas, mas eu não as deixo. Volta e meia, algumas fogem. Vão para aquele lugar onde as horas são senhoras, onde os ponteiros do relógio galopam manso, onde o tempo parou no tempo. Dá um imenso trabalho pô-las novamente para dentro. Voltam descontroladas, me fazendo tolo, me fazendo rude, me fazendo apaixonado. Quando chegam ao seu limite, quando perigam morrer, debruço-as em um papel sob forma de poema. E nessa condição, elas vivem para sempre, e suas inquietudes ganham novos nomes. Então, isso, na verdade, é uma resposta que joga para os meus questionadores a responsabilidade, porque a literatura, ela não é de quem escreve, né? Não existe uma interpretação única. Eu costumo dizer isso enquanto professor de literatura, mas primeiro enquanto leitor, que não existe uma interpretação única para a literatura, né? O meio ao qual a gente está inserido, as experiências de vida às quais a gente está inserido, influenciam muito na interpretação que a gente tem do texto do outro. E eu lembro que uma vez o Antônio Bivar disse, em uma fala que eu ouvi dele, o escritor e jornalista Antônio Bivar, depois de uma apresentação de algumas pessoas, né, em uma universidade sobre um texto dele, ele disse assim, que, nossa, eu não sabia que o meu livro dizia tanto. E é isso aí. Muito legal essas diferentes percepções, né? Cada pessoa recebe a literatura de uma forma diferente. Eu já ouvi outros autores também dizendo exatamente isso. Eu tinha esse tipo de vista da obra que eu mesmo criei. O Walter disse agora há pouco, Dylan, que ele se sentia até um pouco constrangido, porque tu declamaste um poema da tua autoria e logo depois ele declamou agora para nós um poema da autoria dele. Eu quero dizer que quem tem que se sentir constrangido, então, sou eu, que vocês dois escrevem poemas belíssimos, e eu sempre escrevi crônicas, mas eu nunca fazer. Eu também recrio na minha cabeça alguns poemas de outros autores, tá? Mandar um abraço, boa noite para o Mr. Araújo, acompanhando a nossa live também. Nós estamos com alguma interferênciazinha que eu não estou descobrindo de onde vem, tá? Mas antes de passar a bola para o Dylan, eu quero declamar aqui um poema do Mário Quintana. A gente não pode fazer um sarau sem Mário Quintana, né? Do livro Eu, Passarinho, que também vai ao encontro do poema do Walter, porque ele também fala sobre o processo de criação poética. O Quintana escreve o seguinte: sempre me pareceu que um poema era algo assim, como um passarinho engaiolado, e que para apanhá-lo vivo era preciso um meticuloso cuidado que nem todos têm. Poema não se pega a tiro, nem a laço, nem a grito. Não, o grito é o que mais o mata. É preciso esperá-lo com paciência e silenciosamente como um gato. Ora, pensava eu tudo isso, e o céu também, quando topo com os versos de Raymond Queneau,
que confirmam muito da minha cinegética transcendental. Eis porque aqui os traduzo, ou os adapto e os adoto, sem data vênia. Meu Deus, que vontade me deu de escrever um pouquinho. Olha, agora mesmo vai passando um pss, pss, pss. Vem para cá, para que eu te enfie na fileira de meus outros poemas. Vem cá, para que eu te entube nos comprimidos de minhas obras completas. Vem cá, para que eu te empoete, para que eu te enrime, para que eu te enritme, para que eu te enlire, para que eu te empegase, para que eu te inverse, para que eu te improse. Vem cá. Ah, escafedeu-se. Então, ele dialoga aqui, o eu lírico, com um poema, como quem dialoga com um pássaro que não pode ser engaiolado e que acaba, muitas vezes, nos escapando. Dylan? Vindo o Walter, e realmente a palavra é o nosso instrumento principal. A palavra é a nossa ferramenta humana por excelência. Mesmo aqueles que não tiveram o dom da fala, têm sinais de comunicação. Mas a palavra dita, escrita, transmitida, ela é o fundamento da nossa condição humana. É que nós vivemos uma onipotência dos tempos atuais, em que nós achamos que apenas os áudios e os vídeos são mais importantes do que uma palavra escrita, uma palavra dita por alguém. Nós vivemos na hegemonia audiovisual. Nós estamos aqui através do recurso audiovisual. Nós estamos usando palavra. Ou seja, sejam quais forem os recursos novos que a tecnologia da comunicação, da informação, for criando, desenvolvendo, nós sempre precisaremos de quem produz os conteúdos que vão ser veiculados, tanto escritos quanto os que são lidos, os que são apresentados em palcos, enfim, em qualquer outro lugar, enfim. Mas é fundamental a palavra, o cultivo da palavra. Então, nas escolas, por favor, cultivem a palavra, leiam com as crianças, peçam para ler. Dizem que uma foto vale mais do que 1000 palavras. Eu duvido disso. Quem tiver dúvidas sobre essa situação, que um dia pergunte para a pessoa quem ela ama. E pergunte para ela, tu me amas? E ele vai querer apenas que a pessoa faça um coraçãozinho para ela? Ou ela vai querer ouvir da pessoa amada o eu te amo? Então, a força da palavra, a importância da palavra é fundamental. Essa é a nossa ferramenta. Um encanador que não tem as ferramentas para trabalhar, um eletricista que não tem as ferramentas adequadas, um cirurgião que não tem as ferramentas adequadas, ele não vai desenvolver sua arte, sua profissão. Nós, seres humanos, temos a ferramenta da palavra. Nós podemos dizer o que sentimos, o que queremos, o que não queremos, o que gostamos, não gostamos, o que achamos certo, o que achamos errado, pelas palavras. Então, vamos cultivar as palavras, sim. E eu vou aproveitar a oportunidade, Lor, para ler aqui clássico. Olha, só vão achar que é um absurdo, mas é do Camões. Eu lamento muito que todos os nossos estudantes não tenham a chance de ouvir e ler e recitar na sua sala de aula, no estudo de literatura, o famoso soneto sobre o amor, de 1500 e poucos, que o Camões escreveu e que hoje diz quase tudo sobre esse desafiador permanente de nós, que é o amor. Diz ele, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais do que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente,
é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, todas essas questões já está tudo na literatura. Quem lê, e quem lê poesia principalmente, desenvolve o cérebro, a sua cognição, a sua imaginação num outro nível, auxilia a pessoa no autoconhecimento, na revelação de si mesmo, na revelação dos outros. É um reanimar-se do ser humano e é um expressar-se do ser humano através das palavras. Vamos cultivar as palavras com cuidado, com amor, com carinho, com atenção, para poder dizer as belas palavras. As belas palavras faziam parte da mitologia dos indígenas guaranis, e que eles reservavam essas belas palavras apenas para se dirigirem aos deuses, porque eles sonhavam também em ser deuses. Eles caminhavam em busca da terra sem males, a terra onde não havia a doença na carne nem no sangue, para desenvolver-se como seres humanos, além dessa condição humana terrena que todos nós vivemos, vamos viver e continuaremos a viver sempre. Mas sem a luz, o brilho da palavra, as nossas noites e os nossos dias ficam muito escuros. É por isso que eu implico com a fábula da cigarra e da formiga. Tento nós dizer que a mais importante é a formiga, porque a formiguinha trabalha o tempo inteiro, junta a comidinha para o seu ninho lá, e que a cigarra fica diletante cantando. Mas e por que as formigas, que hoje estão todas dentro dos seus ninhos, nos seus apartamentos, nos edifícios, em todo o mundo, saem para a janela para ouvir as cigarras que cantam com as suas guitarras, tocam os seus violões, seus clarinetes, saxofone, e que encantam? Ou seja, a vida só com trabalho seria uma vida muito pesada. Por isso existe a arte. Porque a cigarra cantora e a formiga operária, as duas são necessárias. Com certeza. O Walter também tinha comentado antes também, ele fez alusão a essa fábula, né, da cigarra e da formiga, e eu fico aqui refletindo, eu acho que nós sempre dissemos que falta muito da formiga na cigarra, e agora a gente conversando aqui, a gente chega facilmente à conclusão de que falta também muito da cigarra na formiga. Talvez se nós tivéssemos uma junção das duas, nós teríamos ali sim um personagem perfeito, que ele não esquece dos seus problemas, daquilo que ele precisa resolver, né? Mas que ele também não fica preso a esse imediatismo e não perde a capacidade de sonhar, e como o Dylan disse, né? A gente sai para a janela para ver a cigarra cantando, não é a formiga trabalhando. Então, não tem como desassociar uma da outra. Clássicos nunca morrem, né? O Dylan leu um trecho agora de Camões, enquanto está entrando aqui para nós mensagem. Sil Alves, parabéns, Walter, orgulho de ti. Então, nossos ouvintes aí mandando mensagens, bastante gente nos acompanhando, muito obrigado pela audiência de todos nesse Dia Mundial do Livro, né? Clássicos nunca morrem, eu estava dizendo aqui, Dylan declamou Camões para nós, e é muito incrível como algo que de 5 séculos atrás ainda consegue fazer tanto sentido e nos tocar tão profundamente, né? E é isso que define um clássico, essa capacidade de se eternizar. O clássico sobrevive até mesmo a passagem do tempo. Luiz Santos também acompanhando. Ótima noite, Luiz. E se nós estamos falando de clássicos, eu quero dizer que eu estou aqui muito bem acompanhado com Dom Quixote de La Mancha. Walter, eu sei que gosta muito também.
Aí o Dilan já puxou o exemplar dele também. Esse é o engenhoso fidalgo Don Quixote de La Mancha. Esse não pode faltar numa biblioteca, né, meus amigos? Eu quero ler um trechinho aqui. Eu estou aqui com a versão que é uma adaptação do Willy Bergamin Oza, um escritor gaúcho, excelente escritor, e que é super fã do Don Quixote. Tive o prazer de encontrar com ele em algumas feiras do livro. Trabalhei esse livro em sala de aula com alunos de 8º e 9º ano, e sempre foi uma ótima experiência. Então, ele narra o seguinte: ao perceber que não era um herói, e principalmente que heróis como os dos livros não existem, sentiu o baque da realidade. Entendeu que o mundo é duro e que aqui há pouco lugar para sonhos. Dom Quixote, que viveu a alegria da loucura, morreu lúcido de tristeza. E ninguém sabe ao certo, nem nunca saberá o local exato onde nasceu e expirou. Os historiadores assim preferiram, para que cada cidade ou vila da Mancha disputassem a honra de terem o cavaleiro da triste figura por seu filho. Após tantas aventuras, surras e delírios, nosso pobre cavaleiro, ao que parece, abriu mão do sagrado direito de sonhar. Talvez estivesse cansado, ou talvez fingindo, querendo se encontrar às escondidas com Dulcinea, só eles dois, em um lugar onde mais ninguém pudesse atrapalhar. Dom Quixote é muito mais do que um personagem, né? Dom Quixote é um sentimento. E que nós tenhamos também, eu acho até que a palavra quixotesca como adjetivo, ela é muito mal empregada no vocabulário, né? Porque ela está mais associada a algo desastroso. E eu acho que não, quixotesco tem muito mais a ver com ser sonhador do que com ser desastrado. Walter, quer comentar alguma coisa? Tá. Oi, Dilan? Vamos deixar o raciocínio eu gostaria do de Dilan, ler na depois eu falo. contracapa desse exemplar que eu tenho, do Don Quixote, claro, por favor. 6 linhas aqui do nada menos, nada mais do que um dos maiores escritores da literatura universal, Dostoiévski. E diz ele simplesmente sobre Don Quixote: não existe nada mais profundo e poderoso do que este livro. Representa até hoje a mais grandiosa e acabada expressão da mente humana. Se o mundo acabasse e no além nos perguntassem: então, o que você aprendeu da vida? Esta é a minha conclusão. Poderíamos simplesmente mostrar o Don Quixote e dizer: aqui, esta é a minha conclusão sobre a vida. E você, o que me diz? Dostoiévski sobre Miguel de Cervantes com seu personagem... Simplesmente Dostoiévski. Uhum. Nós estamos aqui falando, às vezes... claro que a gente... E nós, pode concluir. Somos apaixonados pela leitura e pela literatura. Eu digo que para chegar onde eu cheguei, eu construí uma fortaleza de papel. Eu era um menino pobre, um menino sem perspectivas, mas desde cedo descobri a leitura. Eu aprendi quadrinhos, versos com a minha mãe, declamava, ganhava um amendoim, ganhava uma rapadurinha, uma recompensa. E aquilo ficou dentro de mim, mesmo numa família pobre. Mas o meu orgulho é que o meu avô materno era um professor primário que alfabetizava e ensinava poesia nas suas aulas, lá em 1900 e antes, eu diria, em Itaqui. Então, a poesia para mim foi a minha segunda natureza, a leitura. Isso não significa que tu vai se tornar uma pessoa snob, uma pessoa chata, pessoa metida a mais interessante que os outros, que não vai gostar de jogar futebol. Não, tudo é possível dentro da gente. Nada se exclui. Nós temos capacidades extraordinárias dentro de nós, e esse lado subjetivo que a arte nos propicia, a gente não pode assim negligenciar. Nós temos que desenvolver essa outra dimensão nossa de ser humano, que não é apenas o que faz coisas, que sabe fazer bem, tal. Ótimo, excelente, mas cada um dá a sua contribuição. Então, nós estamos falando aqui dessa forma
apaixonados, e espero que algumas pessoas estão vendo, eu estou vendo, estou acompanhando, que as pessoas que estão nos acompanhando também são gente que gosta muito de leitura, estou vendo aqui, agradecendo até o carinho de alguns que estão mandando mensagem para a gente, porque nós acreditamos nisso e que a gente espera que as pessoas aproveitem essa dica, esse nosso entusiasmo, esse nosso, assim, essa nossa alegria, para que também se contagiem com isso. Não se contagiem com o vírus do corona, mas se contagiem com o vírus da leitura. Esse é o vírus do bem, né? Walter? Justamente, Luiz, eu estava aqui pensando, a gente está espalhando aí um contágio do bem, né? É impressionante, Luiz. Primeiro, deixa eu mandar um beijo para a Sil. A Sil Alves é minha vizinha aqui de apartamento, né? E como eu estou falando alto, é bem possível que eu esteja até atrapalhando alguma atividade dela ali, né? Mandar um beijão para a Sil, e ela escreve de uma forma fantástica. Eu sou um grande fã. Ela exprime as palavras assim com um sentimento que aquilo se derrama no papel, né? Ou na tela do computador. Então, eu sou um grande fã da literatura dela. É impressionante, Luiz, como o Dilane está conseguindo me ouvir, eu acho que ainda não, né? Mas como o que a gente vem conversando, mesmo que ele não me ouve, as coisas vão se juntando, e isso é a magia da arte, é a magia da literatura, né? Porque nós vivemos em um mesmo país, em um mesmo estado, compartilhamos muitas vezes a mesma cidade, né? Porque eu sei que o Dilan passa um bom tempo aqui em Igrejinha, né? Eu e o Luiz somos vizinhos de rua, moramos na mesma rua, estamos morando perto um do outro, mas vivemos coisas diferentes, vivemos em contextos diferentes no nosso dia a dia. E como a gente vai conversando sobre literatura, a gente vai encaixando as coisas, né? Aquilo que eu falei antes da cigarra e da formiga, o Dilan já veio com essa perspectiva também. Outro dia, quando eu via as pessoas nas sacadas na Itália cantando, né? Eu ainda disse pro meu irmão assim, eu disse assim, ó, que seria das formigas se não fossem as cigarras? Ele perguntou o quê? Formiga, cigarra, né? Então é muito disso que a gente vinha discutindo, e também sobre Don Quixote, né? Que é um imortal da literatura. A gente é impossível falar de literatura sem lembrar de Don Quixote, e essa dualidade que existe em ser Sancho, ser Don Quixote, a interpretação que se tem sobre Sancho Panza, a interpretação que se tem sobre Don Quixote, que é muito daquilo que eu falava antes, né, Luiz? E você comentou de uma forma muito interessante o termo quixotesco e como as pessoas interpretam isso, né? Tem pessoas que interpretam de uma forma, tem outras pessoas que interpretam de outra. Eu, particularmente, compartilho com a tua interpretação. Mas falando em Don Quixote, eu não posso deixar aqui de prestar um agradecimento público, porque eu estou ouvindo aqui atrás de mim, eu fui obrigado a vir para a sala, né, para participar desse sarau, e a minha esposa está ali trancada no quarto, fazendo uma prova da faculdade, porque está tudo à distância agora, inclusive as provas, né, segurando o meu filho e segurando o meu Don Quixote, que é o meu cachorrinho que está arranhando a porta. O nome dele é Don Quixote, né, nós adotamos ele há pouco tempo e batizamos ele de Don Quixote. Foi o nome que ele escolheu, porque a gente chamou alguns nomes e ele não mostrou assim, não mostrou interesse. Quando a gente falou Don Quixote, ele olhou para mim assim e abanou o rabinho. Eu disse, pronto, tá aí, ó, Don Quixote. E ele está arranhando a porta porque está ouvindo a minha voz falando alto para o celular captar. Eu quero, então, declamar um poema agora, também de minha autoria, e dedicar esse poema, então, para minha esposa, que está ali, né, fazendo prova, cuidando do filho e segurando o meu cachorro para não vir para cá. É mãe, né? É coisas de mãe. O poema se chama Topografia Feminina. Não há, em qualquer mundo, obra mais perfeita. Nos olhos, seja qual cor, concentra a languidez que nos põe bobos. Nos lábios, tem não sei o que ludibria o meu juízo. Nos seios, de toda a anatomia, é onde faço moradia. Ali palpita o coração, ali habita o amor. Dali vislumbra a visão perfeita de toda a obra. No abdômen, a planície nos dá liberdade. Um território que nos leva ao íntimo que nunca deve ser percorrido de ímpeto. A pelve,
abriga os desejos mais sagrados e os mais profanos. Ali está o que move o mundo. Ali está o início da vida. Nas pernas, um abrigo perfeito, esculturas torneadas do amor maleável. Os pés, o ponto final do poema, onde muitas vezes nos pomos à mercê. E que belos são os pés de uma mulher. Então, dedico esse poema à minha amada, que está ali fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, mas que 3 delas, na verdade, acabam convergindo para que eu esteja aqui podendo participar desse momento diferente, mas especial que nós estamos vivendo. Muito legal, justa homenagem. Vocês sabem, inclusive, para quem está nos acompanhando, a gente utiliza aqui uma ferramenta que se chama BeLive, né, que ela é uma ferramenta específica para transmissões ao vivo, semelhantes a essa que a gente está fazendo aqui, porque na plataforma tradicional, o Facebook ele só permite que 2 pessoas conversem ao mesmo tempo, e um sarau, ele naturalmente envolve mais pessoas, né? Então, a gente está usando essa plataforma para que a gente consiga colocar pelo menos 3 pessoas ao mesmo tempo. Eu vou me despedir agora, porque o Guto vai entrar para fazer já a parte, encaminhar a finalização das nossas atividades hoje. Ele que é o proponente dessa atividade aqui, desse sarau online, e também que é o autor da lei, já em vigor desde 2016, a lei que instituiu a Semana Municipal do Livro e da Leitura e Igrejinha. Importante a gente destacar isso também. Então, como eu vou me despedir para que o Guto faça esse encaminhamento final com vocês, eu quero agradecer muito a parceria de vocês. Quero dizer que foi um dos momentos mais gratificantes para mim dessa quarentena. Quando eu olhei para o lado aqui e vi que nós já estávamos quase nos aproximando das 8 horas da noite, fiquei impressionado como passou rápido, né? E que bom que a gente pode desfrutar e compartilhar momentos assim. Então, muito obrigado pela parceria de vocês, e eu vou deixar vocês com o Guto agora para fazer esse momento de finalização. Oi, pessoal. Estava aqui pensando, será que eu entro depois de um bate-papo com 3 feras dessas, 3 especialistas no assunto da literatura? Mas terei que fazer minha contribuição também, né? Eu quero agradecer, Dilan, por sempre ser esse parceiro que tu tem sido das ações que nós temos desenvolvidos para a Semana do Livro e da Leitura. Essa aqui é a 5ª Semana do Livro e da Leitura. Ao Walter aqui, representando a Alice, que é a Associação Litero-Cultural Igrejiense. Eu vejo várias pessoas ligadas à Alice aqui, a Ana Paula Marques Braz, o Juliano Miras Oliveira, e sem dúvida outros que estão nos assistindo e prestigiando esse momento. Quando nós criamos esse projeto, eu sempre carreguei comigo uma questão de gratidão aos meus professores. Se hoje eu tenho uma dicção que eu posso considerar quase boa, né? A gente consegue se comunicar bem, falar um português correto. Se hoje eu consigo escrever textos, inclusive hoje publicamos um artigo da nossa autoria, isso está muito ligado ao trabalho que os meus professores lá na escola Instituto Olívia fizeram no meu tempo de escola. E eu preciso mencionar aqui a Magda Brito, a esposa do Dilan, que foi minha professora, inclusive ela dá um depoimento num vídeo que nós fizemos alguns anos atrás. Ela fala sobre uma redação que eu fiz. Ela era minha professora e solicitou. E ela ainda brinca aqui, quando ela disse, Guto, que muito bom, parabéns por essa tua redação, muito bem feita, inclusive, e tal. E disse que eu respondi para ela dizendo assim, professora, eu serei o presidente do Brasil. Mas eu preciso dizer isso, que escrevi bem a redação, porque os nossos professores do Instituto Olívia nos instigavam à leitura.
E no meu período de estudante, eu acabei lendo praticamente todos os livros da Agatha Christie, que era uma escritora de romance policial que eu gostava muito. Gosto até hoje, na verdade. Eu tenho aqui na minha coleção de livros, eu tenho uma série de livros da Agatha Christie, além de outras literaturas que eu gosto de ler. Mas eu achei interessante, Dilan, e quero fazer menção de um texto. Tu fez uma leitura de um texto e ele é muito semelhante a um texto bíblico que eu tinha preparado para ler para finalização. Eu acredito que nesse momento de coronavírus, de isolamento, de estarmos parados, de estarmos isolados, sem muito convívio social, as pessoas acabam se sentindo tristes. Eu acho que esse é o momento de maior expressão de amor que nós precisamos dar uns pelos outros. Nós não estamos numa guerra entre quem quer trabalhar e quem quer se cuidar. Bem pelo contrário, eu acredito que todos querem trabalhar e todos querem se cuidar. Não acredito que quem quer trabalhar tem no seu íntimo o desejo de que outras pessoas peguem vírus, fiquem doentes, morram. Ao contrário, eles estão preocupados com o seu dia a dia, com seus compromissos. Assim como aqueles que querem se cuidar também não estão pensando que as pessoas não têm que trabalhar, enfim. Acho que é o momento de nós usarmos o amor como a expressão mais forte em respeito ao que nós estamos vivendo. E eu vou ler, com a permissão de vocês, o texto que está em 1 Coríntios 13, que diz o seguinte: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Isso está em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao versículo 7. Quem quiser ler mais, o texto tem mais versículos sobre isso. Eu acho que ele faz um fechamento interessante pelo momento que vivemos. É na literatura que nós encontramos, seja pela literatura da fé, como a Bíblia, seja por livros de autoajuda, seja por literaturas clássicas, como as utilizadas aqui por vocês. Então, com esse texto, eu gostaria de fazer o fechamento dessa nossa live, desse nosso sarau online. Nós gostaríamos de ter música aqui. Nós iniciamos essa live com uma foto do sarau de 2019, com o plenário da Câmara de Vereadores lotado de pessoas. O Instituto Olívia, a Escola Bertalina sempre foram parceiros, a professora Isabel, a professora Dirley, diretoras dessas escolas, sempre foram parceiras levando os alunos para os nossos saraus. A Alice sempre foi parceira do Dilan, tantos outros escritores, outras pessoas que sempre acompanham as nossas atividades. E eu queria agradecer mais uma vez, então, Dilan, a participação de vocês. Walter, muito obrigado por estar representando a Alice aqui. Espero que tenha sido bom para vocês e tenho certeza que para quem nos assistiu foi ótimo. Estão nos ouvindo? Vamos encerrar. Dilan, quer dar um abraço para o pessoal? Um grande abraço a todo mundo. Muita paciência, tranquilidade, muito amor, muito afeto, muitas trocas. E não esqueçam, eu vou repetir. A gente chora na frente de um filme, de uma cena de novela, a gente se entusiasma, se irrita, se entristece, se alegra com os personagens das histórias. Mas não esqueça, você é o personagem da sua própria vida. Então, quem lê, cria, escreve e vive a própria vida. Leia, leia, leia.
Muito obrigado, Guto, Dilan. Sempre sabe as palavras e que nós possamos deixar essa mensagem para que o pessoal possa buscar na literatura nesse momento. Nesse momento de isolamento, né, as pessoas estão só no Facebook, às vezes participando de discussões, se estressando. Acredito que seja o momento de pegar um livro, fazer uma leitura, uma nova descoberta. Eu tenho grandes livros que mudaram a minha vida, a minha forma de pensar. Eu tenho certeza que, através da leitura, a gente alcança essa mudança, essa elevação do nosso espírito, da nossa alma. Walter, muito obrigado. Gostaria de deixar um abraço para o pessoal que está nos assistindo. Sim, Guto, eu quero deixar assim, especialmente para os meus colegas, né, de associação, da Alice, um abração a todos. Espero ter representado bem cada um de vocês aqui, a nossa associação. Quero dizer também para o Dilan que foi para mim uma grande satisfação, mas também uma grande honra estar participando desse momento, né? Podendo estar aprendendo um pouco mais com ele. A gente aprende muito com a literatura dele, mas ouvindo ele tem uma significação que nos edifica, com certeza, né? Quero te agradecer também, Luiz, né, por ter me convidado, por ter mediado essa discussão e participado com a maestria que tu sempre tem para o debate, seja sobre literatura, seja sobre qualquer outra atividade com a qual a gente se relaciona. Também a ti, Guto, né, parabéns pela iniciativa, obrigado por nos proporcionar um momento tão diferente e importante como foi esse, e faço minhas as palavras do Luiz, que foi um dos melhores momentos que eu pude viver nessa quarentena. E para encerrar, deixar um abraço a todo mundo que nos assistiu, e eu não poderia terminar essa atividade sem fazer menção à grande perda que a literatura, que nós, amantes da literatura, tivemos na semana passada, que foi a morte do escritor Rubem Fonseca. Então, eu queria dedicar esse sarau online que nós fizemos essa noite em memória desse grande escritor que tanto participou e vai continuar participando da vida de muitos brasileiros e de muitos cidadãos de todo o mundo pela sua literatura que fica eternizada. Um abraço a todos e muito obrigado. Eu não estava ouvindo o Walter por aqui, eu tive que ouvir pelo Face e deu um delay, certo? Eu fiquei um tempo sem falar, mas muito obrigado, Walter, obrigado, Dilan, que Deus nos abençoe, e eu sempre tenho dito e defendido essa bandeira, somente a educação é capaz de transformar as pessoas, somente a educação é capaz de mudar a vida das pessoas, e a leitura, o livro fazem parte desse processo cultural de educação, de transformação, da mente, da vida, da realidade social, econômica, de tudo na vida de uma pessoa passa pela educação. Então, a Semana do Livro e da Leitura é um marco para o nosso município na busca desse desenvolvimento da nossa cidade, da nossa sociedade, dos nossos pequenos nas escolas, nossos adolescentes e todos aqueles que nos assistiram. Então, muito obrigado a todos pela audiência e que ano que vem nós possamos ter uma Semana do Livro e da Leitura novamente com um sarau presencial, cheio de pessoas, com música, com outros autores, e quero poder contar contigo, Walter, contigo, Dilan, e também com o Doralino. Quero mandar um abraço, o Doralino sempre parceiro nosso nos 5 anos, hoje infelizmente tinha outro compromisso, não poderia participar, mas não posso deixar de mencioná-lo aqui. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe, uma ótima semana e que nós tenhamos muita direção de Deus nesses dias que nós estamos passando. Até a próxima.